Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Lembrando que o podcast é gravado aqui no Espaço Mind, um espaço em São Paulo, pertinho do Metrô Paraíso, onde você também pode gravar seu podcast, seu curso online, seus criativos para a sua publicidade. E além disso, nós também temos aqui espaços, salas de treinamento, salas de reuniões, sala de atendimento. Então entre aí, conheça o Espaço Mind. Eu sou Thiago Beltrán. E hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica e eu duvido você adivinhar quem é essa pessoa. Eu vou dizer para você que foi uma das pessoas mais difíceis para a gente trazer aqui para conseguir conciliar a agenda, porque ela é empresária, empreendedora aí, com a agenda lotada. E se você não adivinhou ainda, hoje eu estou aqui com a Simone Yukari, a fundadora da Yukari Design, sócia fundadora do Espaço Mind, esse espaço que nós estamos aqui, com essa parceria que já vem de longa data e foi extremamente desafiador a gente casar a agenda, mas é um prazer ter você aí com a gente, né? A fundadora aí, uma das sócias desse espaço tão fantástico que a gente sempre fala, que você pode vir conhecer. Então, gostaria que você também pudesse se apresentar um pouco melhor aí para quem está vendo a gente, para quem talvez não teve a oportunidade ainda de te conhecer. Primeiro, obrigado, Thiago, né, por essa apresentação, né? Nossa, tô me achando. E eu sempre prego que o bom empresário é aquele que tem o tempo, porque o tempo é a gente que faz. Sim. Se você me coloca nessa enrascada, não bate, né? Sim. Como que eu não tenho tempo? É verdade. Eu tenho que dar algumas prioridades, né? Exato. Vocês podem estar assistindo em qualquer momento, você de casa, mas agora nós estamos no segundo semestre. Sim. E o segundo semestre pega fogo e vamos agradecer, né? Claro. A questão de agenda também, a gente faz essa brincadeira, que é bastante corrida, mas a questão de prioridades, a gente vai falar muito sobre a sua visão empreendedora e como você toca seus negócios aí, mas como a ideia do Open Mind é conhecer um pouquinho da mente das pessoas que vêm aqui, a gente acredita, e eu acredito muito que a gente vive hoje tem a ver com a nossa história, com a nossa infância, como a gente foi criado, com as lutas, desafios que a gente teve. Então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho como foi a infância aí, esse processo da Simone Yukari até ela chegar a começar a empreender, a seguir esse caminho, que a gente sabe que não é tão convencional assim, né? Pois é, eu sou neta de imigrantes japoneses, né? E então, como todo descendente, né, passa sim, ou passou, por uma série de, como é que eu vou te falar, comportamentos misturados com a cultura, né, que realmente lá atrás, né, quando criança, é difícil de você entender, né, por que será tanta vergonha da forma que eu sou? Né? Eu sou extrovertida, né? Não tem nem dúvida, né? Então, eu sou bastante extrovertida e dentro da comunidade japonesa, eu me sentia um peixe fora d'água, né? Porque quem são os maiores, as maiores figuras quando criança? Pai e mãe, não é? Então, eu sempre fui muito podada, né? De 4 irmãos, eu sou a segunda, né? E dos 4, só eu nasci extrovertida. Então, imagina só. Ia em festas, né? E minha mãe falava, senta, menina, fica quieta. Né? E eu me sentia assim, um peixe fora d'água, como eu te disse. Né? Enfim, graças a isso, na nossa vida sempre é assim, né? Nos altos e baixos. Quando adolescente ainda, eu percebia que dentro da comunidade, que eu sempre estudei japonês, né? Fiz todo o desenvolvimento, né, dentro da comunidade. Então, eu sempre me destacava pelo fato de falar muito. A comunicação sempre esteve comigo. Porém, nessas podas, eu entendendo que não era importante ou certo, errado, né? Eu fui me podando, né? E eu tinha uma personalidade construída. Quietinha, né? Educada. Você foi se enquadrando na caixinha ali. Fui me enquadrando, né? E aí eu só fui perceber essa diferença na fase da adolescência, né? Que era gostoso ser quem eu era. Né? Então, desde cedo, né, você falou de empreendedorismo, para a comunidade japonesa é normal. Filho nasceu, vai ter negócio próprio. Né?
Então faz as contas aí, vai. Eu sou da geração dos anos 70, nasci nos anos 70, né? Então meus pais, eles construíam esse caminho, né? Filhos meus precisam ser empreendedores, ter negócio próprio, né? Enfim, até quando eu comecei a fazer estágio já entrei fazendo estágio pensando, né? O que eu posso absorver para aplicar no meu próprio negócio. E esse estágio foi estágio do quê? Olha, você estudava o quê? Então vou te contar desde do ensino médio, né? Fui fazer primeiro desenho de comunicação, né? E lá eu fiz 1 ano apenas, né? Porque a gente vai com uma expectativa, né? Só vou desenhar. Eu adorava desenhar, sempre fui de reproduzir desenhos manualmente, né? Incentivada, sim, pelos meus pais. E aí, no desenho de comunicação, percebi que realmente não era aquilo. E nas horas vagas, tinha curso extracurricular de cerâmica. E eu fui fazer, adorei, né, novamente achando que cerâmica era mesmo trabalhar com torno, porque lá o curso era com torno. Sim. Sabe o que é torno? Aquele que vai girando e você vai Isso. fazendo... Então, é muito moldando, difícil aquilo, viu? Imagina. Então, centralizar argila, enfim, fui fazer isso, né? E aí eu procurei o que tem de ensino médio referente a isso. O único que eu encontrei era no Senai. Fiz em São Bernardo. Né? E lá, de São Bernardo para a Zona Leste, onde meus pais moravam, né? Era aquele rolê. Então, lá eu também comecei a perceber que eu tinha uma personalidade diferente. Para economizar tempo, eu já ficava no estacionamento aguardando alguém que ia para São Paulo e eu pedia carona. Então foi isso, mas foi a minha melhor época do Senai. Adorei o processo do Senai. Gostei tanto que eu fiz um segundo Senai, que foi de artes gráficas. Legal. Entendeu? Então, Senai me deu assim muito conteúdo, né? E muita vivência mesmo do que é vida. A gente passava o dia inteiro, então a gente precisava desde compartilhar marmita. Era muito divertido, né? E ali acho que eu fui me reconhecendo que realmente eu era. Eu acho isso muito legal até a gente falar aqui, porque hoje, quando a gente vem para esse meio da internet, tal, do empreendedorismo, eu vejo que é importante tomar muito um cuidado, porque tem uma geração vindo, né, desses adolescentes, que estão ouvindo muitos influenciadores. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo de um moleque, adolescente, falando, porque eu parei com a escola. Porque a escola não vai me ensinar coisas práticas que eu preciso para empreender. Então, se for para eu perder tempo indo na escola, que eu vá ensinar, sabe, uma soberba, assim. E eu vejo que a gente pode cair numa cilada, né, dessas crianças, adolescentes estão vindo, achar que a escola não serve para nada, porque o importante é ganhar dinheiro. E aí eu vi até um vídeo que era uma crítica, né, de um rapaz falando sobre isso, falando a escola não foi feita só para ensinar coisas práticas. Porque o moleque até falava assim, para que eu preciso saber da história da Segunda Guerra? Cara, e você saber da história é muito importante para você não cometer os mesmos erros, para você saber o que trouxe até aqui. E principalmente, você criar um raciocínio crítico, você criar cognição, você criar conceitos sociais. A escola interfere em várias coisas. E você trazendo isso, como empreendedora que é, que eu me inspiro muito, a gente sempre troca, a gente tem muitos projetos juntos. E assim, olha que legal, muito do que você vive hoje veio do que você teve um momento de poder num lugar de uma escola, de aprendizado, onde você aprende muitas coisas práticas, porque é um ensino mais, né, técnico, prático ali, porém eu vejo que é importante a gente reforçar. Hoje tem muito aquela coisa, pessoal, não precisa fazer faculdade, ok, realmente, eu não acho que é extremamente necessário, dependendo do que você vai fazer, mas a escola em si, se a gente começar a entrar numa visão de que a escola não serve para nada, pelo amor de Deus, para onde a gente vai parar? Porque a gente já tem um país que tem muitos problemas de educação e eu vejo que os países que mais crescem são aqueles que realmente dão valor à educação. Então, eu queria trazer esse recorte, porque para mim eu sou apaixonado por educação, acho que é o que pode transformar a vida de qualquer pessoa. É interessante ver alguém que empreende desde cedo, trazendo que o início do empreendedorismo veio através da educação convencional ali, né?
Então, Thiago, e assim, eu não fui diferente. Terminei o ginásio, falei, pai, pra que dar sequência? Eu sei ganhar dinheiro, né? Aham. Enfim, nessa transição de ter muita dúvida do que eu ia fazer, né? Não sei se eu já te contei aquela história do guarda-roupa, não? Não, não. Então, o quarto, quando solteira, né, era junto com a minha irmã. E nós Aham. tínhamos um guarda-roupa que na época era de madeira, ele era todo de gomos, sabe? Uhum. De abre e fecha. Uhum. Aí eu olhei pro guarda-roupa, falei, quer saber? Quanto antes eu descobrir o que eu gosto, né? Eu vou poder parar de estudar antes. Eu tive o mesmo Essa é a pensamento. mesma visão. Exatamente. Quero ganhar dinheiro. Né? Quero ganhar dinheiro, enfim. Aí eu peguei o guarda-roupa, tirei todas as prateleiras, substituí por vidro, né? E aí meus pais nem sabiam o que eu estava fazendo, mas eu sempre tive muita liberdade, né? Aham. E aí, enfim, falei, pai, preciso só de uma ajuda no seguinte. Quero colocar uma lâmpada de 500 watts dentro do guarda-roupa. Ele falou, o que você vai fazer, menina? Falei, calma, né? Deixa eu te mostrar, Confia em mim. né? Confia, né? Depois eu volto ao que era. Enfim, eu usei meu guarda-roupa para virar um laboratório de produção de quadro de silk screen. Enfim, Você usou o seu lado ali para transformar usei meu usei da minha irmã também, os né? outros. Nossa, na época acho que ela ficou bem pé da vida. Mas enfim, eu desenhei, né? O desenho que eu queria fazer, o teste, eu comecei fazendo estampa de camiseta, né? Então eu fiz lá o desenho, só para quem não sabe, o pessoal de casa, eu desenhei no papel vegetal, tá? Emulsionei, que é passar um material químico na tela, tá? E lá, fechei o guarda-roupa, liguei a lâmpada forte de 500 watts, cronometrei, saí correndo no tanque e eu gravei a tela. Mas sabe a sensação de poder? Nossa! Eu fiz isso. Né? Foi muito bom. Sim. Acho que foi uma das primeiras sensações de validade que eu podia fazer o que eu queria. Que legal. Né? Como isso constrói crenças, né? Muito. E eu acho que é interessante, eu gosto sempre de trazer o lado da psicologia também dessa visão. E olha que interessante como os nossos pais, como a nossa criação pode contribuir com algumas coisas para nossa vida e às vezes pode atrapalhar, né? Essa liberdade que seu pai te deu de poder fazer isso, de permitir errar, porque o aprendizado ele demanda o erro, faz parte do aprendizado o erro, o teste. Então você permitir errar, muitas vezes os pais querem criar os filhos controlando tudo, e aí acaba crescendo uma criança, um adolescente, um jovem inseguro, porque ele não se permitiu errar, então eu não posso errar, eu não posso fazer aquela cobrança gigantesca. E aí quando você se permite fazer algo, e aí você faz, você testa e você fala, eu consegui, isso potencializa uma crença dentro de você que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho potencial, eu tenho capacidade, né? Foi. E aí, enfim, como o primeiro teste, vamos dizer assim, funcionou, através dessa impressão na camiseta, eu fui fazer venda. Né? Peguei as lojinhas lá da região, fui tirar pedido, né? E aí, como eu sabia desenhar, foi assim. Né? Que legal. Meu pai me deu um crédito. Nossa, não é que a menina sabe fazer? O guarda-roupa nunca mais voltou, viu? Ele continuou sendo meu laboratório de produção de tela, né? E aí, depois disso, fui fazer embalagem de ração de cachorro, enfim, porque meu pai era também revendedor de papel, né? Então, eu aprendi muito sobre papel através dele. Que legal. E nas minhas férias, ele, sabendo que eu gostava de desafio, me levava, né, nos clientes e eu já comecei a perceber essas necessidades do cliente e eu mesmo oferecia. Né? Vi a oportunidade ali, deixa eu resolver esse problema. E aí, nessas de errar, acertar, justamente como você falou, eu achando que a tinta era a mesma, tecido, plástico, mas enfim, quebrei a cabeça, bati bastante a cabeça, mas aprendi. Né? Enfim, esse foi o meu primeiro. Depois disso, eu fui fazer biscuit, não sei se é da sua época, sabe Biscuit, o que é? Hoje em dia, meu sobrinho fez um curso de biscuit na escola, ele ama fazer assim. Com maisena. Ele faz uns bonequinhos e tal, das coisas que ele gosta lá. Então, e eu acho que vale até a pena te contar coisas de adolescente, né? Então, eu precisava ter um mostruário, e aí eu ficava imaginando, o que eu vou usar de base, né?
Então, para quem estava nessa época, né, tinha uma moda onde usava-se um lenço passado numa concha de madrepérola, como um colar. Uhum. Tua mãe não usava isso? Não me recordo. Não. Não, minha mãe tinha, É? né? E aí eu peguei essa concha dela, bati o martelo lá, transformei em vários pedaços, né? E usei isso de base e fiz minha coleção. Né? Então, coleção de broche, presilha, brinco, tudo que você imaginar em relação a biscuit, né? Como uma coleção mesmo. Uhum. Então lá, falei, vou para cima. Qual é o único lugar que eu sei ir de ônibus e metrô? Né? Center Norte. Levei meu mostruário para o Center Norte, procurei uns quiosques, né? Porque eu sabia que era a minha primeira produção, precisava ir num lugar que me desse uma chance de produzir. Né? E aí encontrei um quiosque, e nesse quiosque eu lembro que assim, o pedido era de um tamanho, sei lá, o que eu fazia em um ano, por exemplo, né? Eu tinha feito nesse pedido. Aí cheguei em casa pensando, primeiro na desculpa que eu tinha que dar, porque minha mãe não sabia que eu tinha quebrado, né? E era dela, era um colar dela que eu quebrei para fazer o mostruário. Para fazer várias peças. Eu estava, acho que, mais preocupada com isso. Com o colar da sua mãe. Como é que eu vou produzir? Né? Enfim. Só um ponto que eu acho que é interessante. Sim. Porque você traz, né? Eu consegui o pedido. Mas eu acredito que teve um caminho. Você deve ter falado com algumas pessoas, deve ter ouvido nãos. Como foi isso? Porque as pessoas, quando vão empreender, tendem a, por exemplo, vai lá no shopping. Eu quero empreender e tal. Ela vai no quiosque. Não, a gente não precisa. Vai no segundo. Não, a gente não precisa. A pessoa já, acho que esse negócio de empreender não é pra mim, não sei o quê. Como foi esse processo? Porque você teve que ter uma cara de pau, de sair oferecendo, de falar, de sair conversando. Você ouviu nãos? Como foi? Pois é. Eu lembro assim, né, que só de pegar ônibus e metrô, já sentia o coração palpitando, né? Porque eu sempre fui com a minha irmã, né? Pegar metrô e tal. E dessa vez eu fui sozinha, porque era tudo muito... como é que eu vou falar? Não é escondido, mas pelo fato do mostruário eu nem poder mostrar para minha mãe, que ela ia sacar que eu peguei dela, né? E eu tá indo sozinha era um desafio comigo mesma, né? Então, na hora que eu fui no quiosque, eu lembro também que eu fui e voltava, sabe? Com receio. E cara de menina, tinha 15 anos. 15 anos. Porque é aquela transição. Sim. Sair do ginásio, como que chama agora? Oitava série, como que é? Não é ginásio, senão vão me chamar de tia. É o ensino fundamental. Fundamental. Isso, terminei o fundamental, ia pro médio. Então era nessa época Transição. aí que eu queria o respaldo de que não preciso trabalhar, ou não preciso estudar. E eu procurando. Isso você nem tinha entrado ainda no técnico, né? Não. Né? Eu estava prestando para entrar no desenho de comunicação, tá? Então eu queria um reforço dizendo, eu posso viver trabalhando, não preciso estudar, né? Muitos de casa não façam isso. Não quero contribuir para essa visão de que não precisa estudar. Não, vamos lá. Aí, nessa idas e vindas, né? Respirei fundo e falei, eu vou. O que eu tenho a perder, né? Só vou ouvir um não, talvez, né? Mas não, eu tive bastante sorte, muita bênção. Primeiro quiosque que eu fui, ela falou, nossa, que lindo, né? Quem fez? Falei, eu mesma, né? Então, a gente está precisando, né? Justamente desses itens que você trouxe. Falei, ótimo, então vamos fazer o primeiro pedido? E ela confiou, né? Até hoje, sabe, eu agradeço. Nossa, como é que pode, né? As pessoas confiarem numa pessoa menor de idade, levando mostruário, claro, tudo é artesanal, sabe? Enfim, cheguei em casa, falei, é o seguinte, 2 notícias, né? A boa e a ruim. Aí minha mãe falou, meu Deus, começa pela ruim, vai. Já vamos de ruim logo. Vamos de ruim logo. Abri, assim, o mostruário, ela falou assim, nossa, que bonito! Aí eu falei, ufa! Aí eu falei assim. Aí eu mudei, né, o sentido da conversa. Eu ia começar pedindo desculpa para minha mãe, mas como ela achou bonito, falei, mãe, a senhora identificou o que é? Que material que é esse? Eu transformei um item seu em vários. Ela falou,
deixa eu ver, o que é isso? Então, aquela sua concha, tal, né? Aí, enfim, foi por aí, Thiago. Aí meu pai falou, tá, e aí? A notícia boa é que a gente tem tanta produção que eu não vou dar conta sozinha. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí pronto, é coisa que eu sempre fiz, né? Pegar a família, identificar como é que nós vamos fazer, chegar num plano de ação. Aí meu pai falou, então vamos lá para a Ladeira Porto Geral. Já que vendeu, vamos entregar, né? E aí foi, sabe quando você tá indo para Disney? Parecia eu lá, na Ladeira Porto Geral. Nossa, eu nem sabia que existia isso! Né? E aí meu pai sempre muito assim, de cálculo, sabe? Sim. Isso eu peguei dele também, né? Muito de cálculo, vamos fazer os cálculos, o que é brinco, o que é presilha, enfim, tamanhos, tal, vamos encontrar o fornecedor, né? E aí eu vi essa negociação com o fornecedor, que precisava ser bem parecido com aquelas lascas da minha mãe. Sim. Né? E assim foi, né? A satisfação, de novo, a minha segunda crença que empreendedorismo dá certo na hora de entregar os produtos, né? Cumprindo prazo, sabe? Qualidade e melhor, né? Então hoje eu tenho isso muito forte, entregar melhor do que se apresentou. Superar as expectativas. Superar. Né? E que legal, volto à questão, a gente tem criações, nossos pais erram, acertam, assim como nós erramos, acertamos na vida, mas olha como alguns pontos contribuem, é o que você falou, você trouxe, ele permitiu, não foi aquela coisa, mas como você fez isso? Tal, pô, que legal, tomou uma atitude que conseguiu pedir, então vamos lá, vamos que eu tô contigo para te ajudar a entregar. Isso, o quanto reforça essa autoestima de você olhar e falar, caramba, eu fiz algo certo, eu fiz algo que tem potencial, e aí te ajudar e você, né, olhar e, pô, eu vou entregar melhor do que eu vendi, tal, que são coisas que vão formando a nossa personalidade, as nossas crenças, que vão possibilitando no futuro grandes coisas que a gente acaba fazendo, né? Então, às vezes pequenas coisas, comportamentos, pequenas falas que a gente tem para quem está perto da gente, como filhos, sobrinhos, afilhados, né? Pessoas mais jovens ali, o quanto que isso pode ajudar com que a pessoa tenha um caminho muito positivo ou pode criar crenças extremamente limitantes ali para a pessoa, para a vida, né? Então, que legal que esse começo aí já teve todo esse processo. E aí você fez a entrega, só que, pelo jeito, você não parou de estudar, porque era o seu desejo, beleza, consegui empreender, consegui ganhar dinheiro. E como ficou essa questão de continuar com o empreendedorismo, estudar, enfim? Enfim, continuei nessa área de biscuit por um tempo. Eu acho que essa cliente me deu uns 2 ou 3 pedidos, né? E realmente eu tive que parar, dizendo que eu ia dar continuidade aos estudos, né? Mas foi uma oportunidade muito boa, né? Aprendi lá a negociar, né? A delegar, a fazer essa produção de forma organizada. Daí surgiu a necessidade da embalagem, né? Meu pai trabalhava com alguns tipos de papéis, eu precisei aprender sobre outros. E lá, no primeiro ano de desenho de comunicação, fiz alguns amigos, sim, e devido à cerâmica artística, eu fui parar no Senai de cerâmica, né? Então lá, muita tecnologia, então eu entendi que não adiantava ser uma grande profissional sem organização, né? Então o que eu aprendi também no Senai? A ter esse processo bem definido, né? Então lá você faz desde uma listagem de matéria-prima, quantidade, prospecção de produção, né? Tudo isso eu trago do Senai. Foi ótimo para mim. De uma educação convencional. Educação. E aí sim, mudei essa crença, substituí por uma crença boa de que quando você estuda, né, o aprendizado ninguém tira de você. Sim. Né? Enfim, eu adorei o Senai e senti uma necessidade de dar continuidade na área de desenho, né? Então, fui procurar um segundo Senai, fiz 2 ensinos médios, fui fazer o Senai de Artes Gráficas. Nesse momento, eu falei, pai, acho que melhor do que você identificar tipos de papéis, né? Nós vamos ser uma força maior, né? Se você estudar sobre impressão, porque eu quero estudar a pré-impressão, né? Então, imagina só, nós prestamos, né, o vestibulinho lá e nós 2 entramos e na hora seu pai foi também? Que e na hora do recreio a gente se encontrava.
Que legal. Né? Então eu fiz pré-impressão e ele fez impressão. Né? E durante o Senai, outro caso que eu acho que é legal contar. Com minha ansiedade de querer fazer as coisas rápida, envolvi o professor de impressão, que era professor do meu pai, falando, professor, eu quero produzir logo, né? E já estou fazendo estágio. Nem tinha terminado, já estava com estágio, né? Que era numa agência de publicidade. E lá eles jogavam muito papel fora, sabe? Aparas de papel. Sim. E eu, japonesa, assim, né? Não aguentando ver esse desperdício, eu carregava o que eu podia dessas aparas, entendeu? Para casa, né? E a minha filha é igualzinha a mim, vai juntando bagunça, sabe? E aí eu falava para os meus pais, né? Olha que desperdício, olha quanto papel, o que eu posso fazer? Eles falavam, não sei, pensa, né? E esse pensa, para mim, nossa, desenvolveu um lado em mim da criatividade, que é dar um jeito em qualquer coisa. Que legal. Esse ponto, eu vejo que as pessoas têm muitas crenças e muita limitação com relação à criatividade, porque quando a gente fala de criatividade, eu vejo isso muito em empresas, treinamentos que eu vou dar, o pessoal tem muita visão de criativo é quem? É a pessoa que trabalha só com design, publicidade, música, é o artista. E, na verdade, a gente pode trazer a criatividade para o dia a dia. Sim. Você pode utilizar a criatividade numa nova solução de como você vai lavar a louça. E como você vai estruturar. A criatividade é o quê? Eu utilizar o meu repertório para pensar como eu posso fazer isso de uma forma diferente. E o quanto eu vejo que falta hoje pessoas que utilizam essa visão criativa para a vida. A gente vê nas empresas, poxa, as pessoas querem respostas prontas. E a criatividade demanda um raciocínio crítico, parar, analisar, pensar que pode ser. Como, inclusive, é uma das habilidades mais requisitadas dos profissionais hoje em dia, que são coisas que dificilmente a inteligência artificial vai conseguir substituir, que é essa criatividade, porque nosso cérebro é analógico, ele não é digital, ele junta as coisas de uma forma muito diferente, que é até fantástico, que os neurocientistas que estão trabalhando, inclusive, com inteligência artificial, é um grande desafio. Só que se o ser humano, começa a ser colocado em caixinhas e só buscar respostas prontas, ele perde exatamente um dos maiores potenciais que tem. E as pessoas ficam nessa de caixinha e só querem as coisas prontas e deixam de ter essa visão da criatividade para a solução de problemas. Com essa visão, pô, tem um problema, tem um monte de aparas aqui. Pois é. O que pode surgir daí? Então, Aí eu juntei um tempo essas aparas, né? E eu ficava olhando as aparas, enfim. E surgiu um convite para abrir aquelas, não sei se você sabe também, aquelas barracas de artesanato no shopping. Né? Então, minha primeira barraca foi no Shopping Aricanduva. Né? E aí precisava ser artesanal. Né? Eu tinha, com a minha prima, a gente compartilhava um livro, né, que é o artista japonês, de uma técnica que levanta, sabe? Aquela arquitetura de papel, já ouviu falar? Não. Não? É do artista Masahiro Chatani, né? E ela comprou um livro, a gente compartilhava e quando você abre o cartão, ele monta. Ah, já vi. Casinha, flor, enfim, né? Sim. Nossa, eu peguei aquele livro, falei, nossa, que demais! Deixa eu entender. E era tudo matemática. Entendeu? Quando eu entendi que aquilo era matemática, fez um boom assim na minha cabeça. Então, abriu tanta possibilidade, tudo que eu quero montar em cartão, convite e tal, eu posso usar essa técnica, que nada mais é de cálculos, né? E, enfim, né, muita gente eu percebo que fala, ai, não gosto de matemática e tal, né? Então, naquela época lá, eu via a matemática como uma ferramenta mesmo, né? Que te faz raciocinar e você transforma. Na primeira temporada a gente teve aqui o Pedro Campos, que é um professor de raciocínio lógico, professor de cursinho físico. E ele até falava, cara, se você diz pra mim que matemática não é importante, ou você tá muito mal informado, porque... Não é, a matemática está em tudo. A partir do momento que você entende esse raciocínio matemático, cara, é pra vida, assim. Então não tem como você falar, que ele falava que às vezes o pessoal de cursinho, às vezes vai fazer, sei lá, prova pra polícia. Ele fala, cara, que vem, mas pra que matemática? Cara, se você não entende que a matemática é importante pra sua vida, recomeça. Volta porque tem algo errado. Enfim, o que virou essas aparas, tá? Sem querer, lembra das canetinhas
que vinha naquelas caixinhas só com as cores primárias, lembra? Então, fui testar, pintar com canetinha nesses papéis. Esses papéis que eu digo é papel couché, né? O papel couché absorveu a canetinha de um jeito que esse professor, que a gente foi fazer a parceria lá do Senai, ele nem conseguia identificar com o que eu tinha pintado. Não é louco? Porque se você imaginar, a canetinha ela fica com os traços. Sim. Mas quando seca, ela se funde. Então eu podia criar outras cores enquanto a canetinha estava molhada. Misturava ali a tinta e criava cores diferentes. Cores diferentes. E aí eu acabei criando personagens, pintava direto nesse papel couché e eu falava, né, pro professor, como é que eu reproduzo esses meus personagens? Porque eu vendo muito cartão lá no Shopping Aricanduva, né? E eu preciso de produção. Eu não queria ficar eu fazendo operacional, pintando um por um. Me sentia meio hamster, sabe? Sim, ficar ali, trabalho de formiguinha. Pois é. Aí ele falou, nossa, com que você pintou isso? Eu falei, nossa, você é professor, não? Não consegue Não imaginar. consegue identificar? Aí eu falei, não sei se fui eu que descobri isso, mas o couché, ele absorve, né? E a técnica é pintar durante o período que ele está molhado, né? E aí eu pintava, então criei esses personagens com vários dizeres, né? O aniversário, o casamento, enfim. E levei para o Senai fazer a reprodução desses itens. Então eu já não precisava mais pintar um por um. Consegui a impressão com as minhas aparas desses personagens. Que legal. Entendeu? E aí a minha produção aumentou muito. Né? Falei, putz, então não dá mais para Aricanduva, tenho que ter outros pontos, entendeu? E foi assim que eu fui abrindo nos outros shoppings. Então a gente fez Shopping Paulista, West Plaza, fizemos vários shoppings, e aí eu precisava de mão de obra. Quem era a minha mão de obra? Meus irmãos. Eu falava, vamos, né? Todo mundo tem que ir pro shopping, né? Então a gente dividia por equipe. Só que na época, assim, não tinha uma noção de idade, sabe? Depois que eles me disseram, eu fazia eles acordarem 9, 10 anos. Era essa idade que eles tinham. Eu fazia eles acordarem cedo para ir trabalhar, para dar produção e trabalhar. Então, por um período, eles ficaram muito bronqueados comigo. Eu sempre muito generalzona, assim, sabe? E depois, é claro, passando o tempo, fui me entendendo, fui fazendo terapia, a gente começa a enxergar esses insights, de onde surgiram. E tem uma frase do meu pai que ficou muito forte, e eu levei isso como uma lei, né? Então, tudo que eu investi em você, eu quero de retorno. Né? Meu pai, se estiver ouvindo, ele vai pensar, nossa, de novo falando isso. Né? Então, tem frases assim que tem males que vêm para o bem, mas fixou em mim, entendeu? Aí, na época, eu perguntava, quanto é? Quanto é esse valor? Pai, eu vou te devolver. Né? E ele não me falava o valor. Então, de novo, eu fazendo cálculo, né? Vou ter que devolver para ele, sei lá, um carro novo, reformar a casa, sabe? Pensava isso, né? E até quando eu comecei a namorar com o Ridê, que é também meu sócio aqui no Espaço Mind, né? Sócio, marido, isso tudo. Eu falava, Ridê, eu não posso pagar um sorvete, porque eu tenho que devolver para o meu pai. Eu nem sei o que ele pensava na época, mas era esse meu objetivo, eu ter que devolver tudo para o meu pai, entendeu? E aí eu acho que também contribuiu para que eu começasse cedo, né? Então foi um feito muito rápido, né? De uma hora para outra a gente estava em todos os shoppings, né? Fazendo muita produção até que eu entrei na Feira da Liberdade. Aí pronto, aí não dava mais conta, sabe? Produzia muito, fui ampliando, não só cartões, comecei a fazer embalagem, né? O erro que virava efeito, então a cerâmica me ajudou nisso também. Ixi, e assim foi. Aí na época, comecei a namorar o Ridê com 17 anos e ele falando, não quero que você trabalhe de final de semana. E aí eu pensando, nossa, como vai ser, né? Preciso pensar em algo. Né? E aí, enfim, para continuar nas feiras, teria que ser final de semana.
Então, o que veio na minha mente é preciso trabalhar com a empresa. Aí, trabalho só de segunda a sexta. Fazendo o quê? Fazendo só o que eu sei fazer, que era essa técnica do Masahiro Chatani. E aí eu comecei a aplicar isso em itens que a empresa precisava. Então, no material de divulgação, entendeu? No cartão de final de ano, né? E aí eu fui entendendo essa necessidade e fui por esse caminho. Grandes quantidades de produção, né? E então, sempre minha meta foi trabalhar menos e ganhar mais. Ótimo. Até hoje eu procuro isso, né? E foi assim. Então, com ainda menor de idade, assinei um contrato com a McColor, que foi um boom também. E aí, através disso, veio a divulgação, né, nos jornais, né? Então, Folha de São Paulo, tinha revista criativa, sabe? Né? Que você começou a divulgar? Não, ou eles vieram me procurar. Que legal. Porque eu já estava despontando nas feiras. E aí, por ter feito um trabalho, assim, bom, né? Para a McColor, eles chegaram até mim. Que legal. Né? E aí já era Yukari Design? Já. Eu assino Yukari, né? Desde, acho que 7, 8 anos de idade, que na primeira série tinha tanta Simone, que eu nasci na época daquela novela Selva de Pedra. Também não é da sua época, mas né? eu conheço. Não vale a pena ver de novo, é isso? Então, e aí por causa da novela, na minha sala tinha um monte de Simone. E aí como é que vai identificar uma da outra? Me chamando de Yukari, né? E aí eu assinava Yukari, né? Então, e eu sempre fui muito metida, assim, sabe? De ser única, né? Essa visão de ser única, para mim, é tão importante, porque eu percebo que toda vez que eu me coloco nesse lugar, a criatividade, ela pula. Porque eu não quero ser única. Para ser então única, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E tem que ser a primeira, entende? Sim. Então, eu adoro inventar para ser a primeira, né? Que não é metida? Muito metida. Será, né? Eu vejo que hoje em dia talvez falte isso. A gente troca muito sobre isso, até sobre conteúdos de internet e tal. Na minha área, por exemplo, essa área do desenvolvimento humano, da oratória, da comunicação, e a gente vê quem gera conteúdo na internet, muitas vezes vendem um formato. Você tem que andar assim, você tem que... Então, a internet vende-se muito sonho, ilusão. Então, você vê muitos dos players que estão no mercado, o que eles usam? Aquela roupa super de marca, né? O carrão, o relógio. E aí tem muita gente que vai entrar nesse meio e acaba... Eu vi até um vídeo ontem, se eu não me engano, de um rapaz falando sobre isso, que ele começou a se enquadrar nisso. E aí algo que era fácil para ele, que era gravar conteúdo, que era gerar informação, que ele fazia, que ele gostava de fazer, começou a se tornar um peso. Começou a se tornar uma tortura, porque não era ele. Ele se enquadrava em um personagem para gerar aquele conteúdo. Ele falou, cara, quando eu descobri que eu não precisava ser assim, que eu poderia voltar, ficou muito mais leve, então hoje eu sou quem eu sou. E a gente troca muito sobre isso. Eu procuro muito isso também. Eu não sou o cara que valoriza... o carrão, você aparecer no carrão, ou estar com aquele blazer. Então, como eu posso buscar ser diferente? Porque o diferencial é exatamente ser a gente, né? E quando você se coloca, eu não quero ser igual a todo mundo, o que você falou, aflora a criatividade, porque eu quero ser diferente, eu quero ser eu quero ser... Então, talvez até falte isso, porque é aquela coisa, as pessoas querem fórmulas prontas, então eu vejo na internet, seja um milionário, não sei o quê, então eu tenho que seguir o padrão, eu tenho que usar o mesmo blazer, a mesma roupa, o mesmo relógio, e aí eu começo a entrar e ser igual a todo mundo, e não me permito buscar dentro de mim quem eu realmente sou, e o que eu posso fazer de diferente. E realmente vão ter pessoas que não vão se conectar, porque, não, eu gosto do cara com blazer, com a Ferrari, tudo bem. Mas tem muitas outras que vão se conectar exatamente por você ser diferente desse perfil que todo mundo está seguindo, né? Mas às vezes é desafiador, porque mais do que ser metido, né? Precisa coragem. Sim. Você ser diferente precisa coragem. Eu gosto muito do Pedro Superti, que fala sobre marketing de diferenciação e tal. E ele fala muito sobre as ovelhas negras da família, sobre esse ser diferente, sobre realmente buscar ser o diferente. E é preciso coragem, porque é muito mais fácil você muitas vezes seguir a manada ali. Você ser metido no bom sentido como você traz,
precisa de coragem, de falar, eu não quero ser esse igual, eu quero ser algo diferente. E o que permite tantas criações, né? Então, essa frase aí, né, de você é a ovelha negra, eu ouvia sempre também, né? Mas o que me fascinava não era o fato de ser diferente no meio da manada, né? É o fato de ser única. Tem uma diferença, né? Única, né? E ser diferente. Única só depende de mim. Entende? Sim. Eu não preciso validar isso com ninguém. Se eu sou única, eu não tenho comparativo. Nossa, eu adoro isso, né? Então, se eu não tenho comparativo, eu posso ser quem eu sou. Sim. Né? E da forma que eu quero. Sim. Então, se você for analisar tudo que eu já criei, né? E o que eu tenho isso como um propósito mesmo, são itens que só eu faço. Né? Então, meus clientes, eles têm, eles sabem disso porque eu reforço isso. Você vai me comparar, né? Você vai me comparar não é para mim, porque eu sou mesmo única. Né? Você me chama quando você precisar do meu serviço único. Né? Quando você quiser algo igual que todo mundo faz, igual, não precisa vir para mim. Então, né? se for para comparar, né? Sinto muito, mas fique com ele. Porque eu sou fora da caixinha mesmo. Né? E esse fora da caixa, eu percebo que tem um nicho dentro do mercado que procura. Né? Porque quando você sai na frente, até o outro começar a te reproduzir, você já saiu na frente. Sim. E já está na hora de inventar outra coisa. E inventar não é o nosso problema. Né? Então, eu acho que quando eu me entendi que eu tenho esse quê a mais para a criação, né? Baseado no meu perfil, isso reforçou. Que legal. Né? Me deu uma satisfação. Nossa, como eu sou abençoada, acertei na primeira. Né? É essa a minha área de criação. Sim. Né? E até hoje eu me divirto. Sim. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre até o Espaço Mind, toda essa criação. Mas é o que eu queria que você trouxesse, porque é muito louco, eu que convivo com você, né? A gente tem vários projetos aí juntos. É muito nítido tudo que você viveu na sua adolescência, como potencializa até hoje. Sim. Que é essa sua visão sua do ser diferente, ser única, entregar mais do que é esperado. Fazer, a gente vê até no Espaço Mind aqui, não, reforço para você, não existe outro estúdio em São Paulo ou sala de treinamento que atende às necessidades do cliente como o Espaço Mind. Que eu vejo mesmo, a gente chega aqui, o cliente chega, ai Simone, eu queria, tô com a ideia assim, assado, você materializa a ideia. Você faz algo... Mas algo que eu queria trazer, você trouxe toda essa coisa da criatividade, de encontrar seu lugar e tal. A gente se conheceu através do desenvolvimento humano. Sim. Numa formação de programação neurolinguística, né, a PNL, que foi até aqui, nesse mesmo espaço, que ainda não era vocês que administravam, né? E aconteceu aqui a formação. Eu lembro que na época eu estava me preparando para ser trainer de PNL, então eu monitorava, acompanhava as turmas lá com o trainer, e você estava numa turma de PNL. Buscando esse desenvolvimento humano, depois de já ter feito, inclusive, outras formações, buscar... Quando veio isso para você e o porquê? Porque até então, visão empreendedora, os negócios crescendo, faz o diferente, criativa, resolve o problema, já com a Yukari Design ali, com pessoas trabalhando para você e tal. E quando veio a necessidade de buscar essa visão do desenvolvimento humano? Porque já é uma pessoa criativa, uma pessoa com resultados, enfim. Então, foi assim... Na adolescência, então, como eu te disse, começou a aflorar realmente quem eu era e eu me divertia muito no Senai, né? Então lá como 8 horas, para quem não sabe, Senai, você tem a parte teórica, né? Que é o conteúdo necessário do ensino médio, e à tarde a gente tem a prática, né? Então a convivência com a sua turma é muito grande, né? O dia inteiro, dia inteiro, semana inteira. E aí chega sábado e domingo, você ainda quer inventar as coisas. Então eu jogava basquete com o povo, sabe? E aí misturou, fiz camiseta em serigrafia, justamente por causa do Silk, que estava experimentando. Enfim, e lá na adolescência foi aonde aflorou. Mas durante esse percurso da Yukari Design, eu tive sócios. E a minha primeira sócia, ela foi fazer um curso um final de semana, uma vivência, né, de autoconhecimento.
e ela veio impondo em mim, sabe? Você tem que fazer, você tem que fazer. E o tem que, para mim, não combina, porque, né? Também é uma das coisas que eu mais odeio, tem Não, que. tem Ninguém que, tem que nada. nem tem que nada, né? Enfim, fui deixando, ela teve a transformação, e aí eu pensava, nossa, para voltar só para abraçar o poste, sabe? Né? Então, não chegou o meu momento, né? E eu muito durona, né? Até que eu já estava casada e aí meu marido refez, né? Ele fez 2 vezes. E aí eu falei assim, ixi, só vai durar uma semana isso. Nossa, eu jogava um balde de água fria, né? Porque a minha percepção era só que as pessoas voltavam mais amorosas, sabe? Sim. Iam muito durona, falou, ih, vai esfriar, daqui uma De semana. abraçar a árvore aí. Negócio de abraçar. Daqui uma semana volta o que era, né? Eu só via isso. Uhum. Aí chegou um momento em que eu percebia que, né, dentro da sociedade, tinha algumas coisas que pegavam, porque não era Yukari Design, é meu nome, né? E aí essa minha sócia que cuidava da produção, ela estava se sentindo incomodada com o nome, porque eu era a vitrine, eu fazia as vendas e ela cuidava da produção. Aí nesse momento eu falei, tá bom, então eu vou fazer o curso. Quando eu fiz, eu fui com esse intuito de corrigir a parte profissional, né, técnica, mal sabia eu que era para mexer comigo, né? Né? Sempre assim. Sim. E aí eu saí de lá, assim, transformada mesmo, né? De choque mesmo, né? Um estado de choque, porque aflorou, né, aquilo que eu já tinha percebido na adolescência. Nossa, eu era assim quando criança, meus pais me podaram, né? Tenho a certeza agora que eu tenho uma personalidade diferente do que eles queriam que eu tivesse, né? Então aquele estereótipo de japonês precisa ser assim e esse precisa ser assim quietinho, né? Sim senhor, sim senhora, né? Obedece quando alguém superior a você fala, né? Não que eu era mal educada, Sim. mas eu queria ter o meu espaço, né? De fala mesmo, do meu ponto de vista que era diferente, sabe? E foi o primeiro start. Aí de lá eu não parei mais. Aí eu fui procurar outras vivências, outras formações para me entender. Até que cheguei, eu acho que foi mesmo um anúncio. Eu estava procurando vendas com PNL, tinha uma equipe de vendas, né, na Yukari Design, e eu queria levar a equipe para facilitar. Né? Ao invés de eu dar o treinamento, né? Santo de casa não faz milagre, dizem. E aí eu fui levar, né? Para conhecer outros segmentos e até que a gente chegou, né? Não sei se a gente pode falar. Acho que pode, né? No Plínio de Souza, que foi o fundador da Ápice, né? E caí lá. E falei, nossa, que demais! Fui convencida, saí com 4 ingressos de lá, sabe? E aí cheguei em casa, falei, ó, todos vão fazer. Como todos, mãe, né? As meninas já, sei lá quantos anos tinha, mas já tinham decisão, né? Não, a gente não vai. E aí eu tinha 2 ingressos sobrando. Que era um evento que era fazia um na evento época, grande, era o Wake Up. Wake Up, verdade. Né? Wake Up. Você estava? Sim, tava. Você estava de instrutor. Sim. E aí 500 pessoas lá, né? E aí logo falei pro marido, eu quero sentir livre, tá? Você escolhe um lugar, eu escolho outro. Pra vivenciar mesmo. Pra vivenciar 100%. sem vergonha mesmo. Me entreguei. Aí nessa daí, nossa, caiu várias fichas. E aí com 2 ingressos eu fui fazer a continuidade, troquei por uma terapia individual, né? E aí, como eu sou bastante abençoada, conheci como é que ele chama? Não lembro. Ele era gerente de marketing da Ápice. O Fábio? Não, acho que era com um W o nome dele. Eu não lembro. Enfim, né? A Emília, que era de constelação. Esqueci o nome dele, mas é o que coordenou até o evento, assim, Wake Up. Isso. E aí ele falou assim, Emília comentou que você é de moda. Eu falei, moda? Não, eu sou de artes gráficas, comunicação. Aí ele falou, sim, eu também preciso dessa área. O que você precisa? Preciso que você faça um estudo, né, de comunicação visual no espaço que eu tenho e tal.
Falei, ué, mas você nem me conhece, né? Ele falou assim, então, mas se for indicação, é porque acho que você é boa, né? Falei, eu sou mais que boa. Eu não tenho esse meu lado metido, né? Eu sou mais que boa. Só que eu preciso fazer um trato com você. Eu até posso, né, fazer esse trabalho que você está me pedindo, mas eu só vou apresentar para o Plínio, né? Não te desmerecendo. Por quê? Eu já não fui lá, e ele não estava no palco, pronto. Endeusei o cara, né? 500 pessoas, e era uma oportunidade de eu conhecer ele pessoalmente. Né? Aí ele falou assim, ah, é? É, então você vê aí, tudo bem, demora, qualquer horário, pode ser à noite, mas eu só vou apresentar para ele. Né? Aí, enfim, né, ele topou, e foi isso. Voltei para Yukari e falei, olha, é o seguinte, peguei um desafio, né? Fui lá, tirei foto, medida e tal. E aonde era esse lugar? Aqui. Aqui. Aqui, esse espaço que ele já dava aula, ele estava arrendando esse espaço e precisava do meu serviço para dar uma roupa nova, né? E eu aceitei, então vi cada ambiente, né, com essa transformação sem quebra-quebra, que esse é o meu negócio, né? E aí a gente fez, e aí me ligaram, opa, marcamos o dia com o Plínio, muito bem. Aí nesse dia, pronto, falei, Plínio, vou começar, né, não com a minha apresentação, mas você quer meu feedback do que aconteceu lá no Wake Up? Ele falou, claro! Aí pronto, né, fiz a festa, contei toda a transformação, né, o quanto ele era bom naquilo, e eu tinha feito isso de propósito, que eu queria conhecer ele pessoalmente, né. Enfim, de lá cresceu essa amizade, né? E aí eu apresentei o projeto, gostou, e mal sabia eu que era para mim mesma, né? Todo esse projeto. Aí veio a pandemia e aí, nossa, eu nem sei como é que foi esse trâmite. Só sei que eu lembro de ter comentado com o Ridê. Ridê, eu acho que eu vou pegar lá, que não era Espaço Mind, era um outro nome, né? Eu vou pegar para administrar. Aí ele falou, mulher, você tá doida? Pra que mais serviço, né? E a gente já estava até pensando mesmo outras formas de viver mais tranquilo. Porque eu lembro que nessa época, acho que o cliente tinha entregado o espaço, né? A pandemia estava começando em outros países, mas aqui era uma coisa que a gente nem tinha noção que ia pegar e tal. Tanto que aqui é um espaço que nem tinha estúdios de gravação, como a gente tem. Era um espaço físico para treinamentos, para reuniões e tal. Eu lembro que a gente já trocava muito, eu tinha ido até dar um treinamento pro pessoal da sua equipe, da Yukari. Nossa, é verdade. Né, que a gente... Você veio com essa coisa da PNL com vendas e tal, você falou, pô, eu tenho uma equipe, eu queria treinar. E aí eu fui lá no Yukari dar o treinamento, então a gente já conversava. E aí veio essa coisa de ele entregar o espaço e precisava de alguém aqui para administrar e tal. E na época acho que você até veio buscar com sócio, foi um processo. Como foi esse processo de decisão? Então, porque é um negócio bem diferente. É bem diferente. Você vem da área do design, né? Essa coisa da comunicação e pegou um espaço físico de treinamento. Pois é. Então, acho que foi assim, mais ou menos, né? Lembro que apresentei o projeto, e aí o Plínio falou, né? Olha, você precisa vivenciar para poder contribuir com as ideias. Falei, demorou, é isso mesmo, eu vou fazer então. Como funciona? E aí eu tive a alegria de fazer toda a formação, foi aí que a gente se conheceu. Sim. Então, para quem não sabe, né, é Practitioner, Master, Constelação, a Coach Constelação. Foi esse processo que eu fiz, acho que levou 1 ano, mais ou menos, né, fiz todo o processo. E aí eu conheci você como monitor, não foi? Sim. E aí eu sempre me divertindo muito. E aí casou com a busca que eu tinha, né, de querer me conhecer. Então, antes disso, já tinha feito outros treinamentos, né? Que era mais a parte fisiológica do cérebro, né? Que comportamento que traz, tal, enfim. Mas eu não tinha ainda essa clareza que eu poderia aplicar em mim. Né? Então, a PNL trouxe isso para mim, aplicar em mim. Aplicabilidade ali de coisas na prática, né? E aí eu me divertia muito, né? E eu fui colocando em mim a prova que era possível, sim, ressignificar.
Que legal. né? Colocava meus colaboradores também como Sim. teste, então eu fiz muito isso. Abri até uma sala lá na Yukari Design para constelar, né? E a gente constelava os funcionários, sabe? Né? Para que eles pudessem trazer, né? Mais do sentimento, do comportamento para a vida, do que simplesmente trabalhar por trabalhar. Uhum. Foi aí que acho que veio uma grande virada de chave, sabe? Enfim, durante o período, acho que era no Master, né? A primeira coisa que eu tenho de falar é assim: todo lugar que eu vou, os grupos que se formam, eu agradeço tanto, sabe, Thiago? Porque meus amigos, eles se formam porque era para mim, eu percebo. Aquele grupo se formou porque eu tenho muito a aprender. Uhum. E Tem um porquê tem. daquela... E você lembra da minha turma? Era tão boa, Sim, sim. né? Desde o practitioner, uma turma tão fora da caixa, Sim. né? E aí a gente desenvolvia as coisas, era tão legal, né? E aí eu me divertia muito, e na parte do Master, que a gente tem até uma temporada que a gente faz fora, não é? Sim, na época tinha um que ia pro hotel, ficava imersivo Hotel. lá. Acho que era um Faz- final de semana. alguns fazia, a gente fazia alguns formatos que era uma semana inteira, fazia todo o Isso. master, acho que era 9 dias, Ah, e outros dividia em duas etapas, pegava 4 dias, depois 5 dias, geralmente acho dava que um era feriado, isso. carnaval, e aí, mas ficava bem imersivo dentro do hotel lá para fazer o master. Pois é, acho que Em foi PNL, aí. para quem a gente tá falando do master aqui, o master né, é uma segunda etapa da formação completa de programação neurolinguística de PNL. Neurolinguística, foi isso mesmo. E aí foi aí que dois amigos meus da sala, né, falaram assim: Nossa, Yukari, eu tenho uma grana guardada. Hã? E aí, que tal a gente abrir um negócio? Não tô mais afim de trabalhar, né? Já tô preparando para aposentar, né? Como aposentar? Você não vai aguentar, né? E se a gente abrisse um negócio com PNL? Falei, que negócio? Né? E aí, na época, a gente estava com uma ideia, tipo, consultório dentário. Como assim? Consultório dentário, hoje não tem várias franquias, Sim. tá? E franquia, não sei ainda, também não descobri, pega em mim, sabe? Tem uma vontade de transformar alguns negócios meu em franquia, isso desde criança mesmo, né? Até agora não se materializou, mas alguma coisa tem aí, né? Enfim, a proposta deles, que tal a gente abrir como se fosse um consultório dentário, onde a gente absorve essa formação de coaches, né? E a gente coloca eles para fazer cura rápida, né? Olha a nossa invenção, né? E a gente chegou mesmo a procurar pontos, né, físicos antes da pandemia para abrir esse lugar de cura rápida. Né? Então, a nossa ideia era, sei lá, tem alergia de queijo, né? Então tá, então você passa por uma terapia, né? E já sai, né, podendo comer queijo na primeira sessão. Era essa a nossa ideia, entendeu? Né? Não ia ser legal? Fantástico, né? Se conseguisse, né? Não é? Então, e aí a gente foi ver alguns pontos, né? O marido também foi, aí ele sempre assim, né? Nossa, de onde surgiu essa ideia? Você tem certeza disso mesmo? Mas me enchendo o saco, sabe? Eu falei, mas eu já tô com os dois investidores, não sei o quê, né? Aí, de repente, caiu uma nova ficha. Ai, por que eu tô procurando algo para, né, sarna para me coçar? Verdade, porque se ele já tem o dinheiro, eu apresento para o marido e o marido já era de investimento, entendeu? E aí eu perdi um sócio investidor porque eu apresentei para ele. E aí ele viu que era mais prático. Um deles já caiu fora aí. Já falou, vou ficar nos Vou investimentos. ficar nos investimentos, menos trabalho. E o outro quis continuar, né? E aí nessa continuidade, calhou de vir a pandemia, do Plínio já querer sair do lugar físico. E aí a gente tomou conta. Nem sei como. Foi, sabe quando você escorrega? Me sinto assim, eu escorreguei. E aí eu lembro
que logo que você pegou o espaço, porque até aí tinha a pandemia, mas era aquela coisa no mundo, tá vindo a doença aí. Mas a gente no Brasil não tinha essa percepção de uma possibilidade de fechar as coisas. Não tinha, eu lembro que bem nesse tempo não existia essa visão. E aí vocês pegaram o espaço, eu lembro que quando vocês pegaram, acho que sei lá, na mesma semana, uma semana depois, pandemia, quarentena, tal, fecha tudo. E mesmo assim, você manteve o espaço. Enfim, o que te fez manter isso, né? E como foi essa transição? E acho que é interessante algo também, você é uma pessoa que tem uma mentalidade, uma forma de co-criar as coisas, que as pessoas falam hoje, né? De ter uma fé muito grande nessa visão do quanto o pensamento cria, e você tem até alguns exercícios, algumas coisas que você faz, que eu convivo e falo, a gente até conversa muito, que eu sou bastante racional e crítico, e aí você traz algumas formas de ver, e assim, na época, eu mesmo pensei, é uma loucura. Como que ela vai continuar administrando um espaço físico de treinamentos, de salas que reúnem pessoas onde está tudo fechando, não pode reunir pessoas. E aí você ficou com o negócio. Então, queria que você falasse um pouquinho do porquê que você ficou, né, e o que te fez ficar naquele momento, e também já unir um pouco com essa sua forma de ver o mundo, essa sua crença e essa visão de como você cria as coisas ali no mental para materializar essas coisas. Sim. Então, como eu te disse, eu me sinto assim bastante abençoada, né? Então, esse negócio de criar, primeiro eu enxergava como se fosse algo natural mesmo em mim, eu ainda enxergo assim. E aí eu entendi que tem uma técnica que eu criei, mas muitos que trabalham com a mente têm isso já documentado que funciona, né? Então, como é que é isso? Eu lembro que quando eu casei, né, eu tinha isso ainda, né, desde a época de solteira, eu via os produtos, porque na Yukari Design é produto. Então, eu tinha um exercício que eu fazia comigo mesma, né? Na época nem tinha YouTube, nada disso. Então, eu tinha isso comigo. Nossa, amanhã eu preciso apresentar um produto com tema X, né? E não me veio nada na cabeça, né? Como é que eu vou fazer? Então, na hora de dormir, eu mentalizava que eu tinha essa necessidade e dormia, né? Só que durante o sono, aparece o produto, para mim, tridimensional. Sabe aqueles desenhos que você vê, né? CAD/CAM? Eu enxergo assim. Eu via tridimensional. E aí, como era do desenho, ainda sou do desenho, né? Eu acordava para desenhar. Entendeu? E aí eu dormia mais relaxada, porque aquela ideia, aquela necessidade que eu tinha pro dia seguinte já tinha vindo à noite, né? E eu discutia isso com o meu professor também, lá na psicanálise, né? O que era isso? Ele falou, nossa, você cultiva isso? Eu falei, sim, sempre, mas vinha para mim meio que intuitivo, que eu deveria fazer assim, né? Ele falou assim, nossa, você sabia que isso é uma forma, sim, de criação, mas tem agora até técnicas para você melhorar tudo isso, né? E você fala mesmo com o seu inconsciente, né? Na hora de dormir, né? Falei, nossa, que legal, adorei o assunto. E aí, quando a gente casou, né? O marido falou assim, ai, você me dá um susto, você levanta à noite, você é sonâmbula? Né? Nossa, é mesmo? Eu tenho necessidade de desenhar. Né? Aí ele falou assim, põe um caderno aí do lado, né? E segura o sonho. E aí eu comecei a fazer isso. Segurar para não acordá-lo. Ai, que louco. Parece que é algo racional, né? Enfim. Mas na primeira tentativa, eu vi que o sonho permanecia. E aquela ideia, ela ficava. Né? E é assim até hoje. Né? Então, essa parte de criação noturna. Né? Mas, enfim, aqui no Espaço Mind foi assim. A gente entendeu que ia ficar fechado 3 dias depois. Então, dia 17 a gente assinou o contrato, 17 de março de 2020. E eu já usava o espaço para fazer experimentos. Então, eu trazia
clientes da Yukari Design, eu fazia a consultoria, colocava um misto de PNL junto com essa minha intuição, funcionava, né? E até que no dia 20 de março foi decretada a pandemia e eu não teria mais esse espaço físico da Yukari Design, né? Porque todos precisavam ficar home office. E aí que falei, putz, é um negócio que eu já queria, né? Eu queria sempre que meus funcionários estivessem em home office, né? Mas não existia uma lei para isso, né? E aí eu fiz isso mesmo, falei, olha, vamos levantar o braço, quem quer ficar como CLT e quem, né, tá aberto a ser um PJ. Enfim, foi isso, através disso que eu comecei a elaborar os treinamentos, né? Para que eu pudesse acolher aqueles que iam ser PJ, porque eles não sabiam como fazer, né? Enfim, esse desmame foi feito, enquanto isso, esse espaço físico, a gente se apegou na transformação. O projeto já não estava feito, então era só colocar em prática. E sabe, Thiago, que hoje, assim, eu percebo que até isso também foi uma bênção. A gente não ficou um dia em casa. Então a gente trazia as meninas, elas já estavam mocinhas, né? E aí como foi essa transição também? Porque você abriu com um sócio, Sim. depois você ficou, como foi a transição, né, pro Ridê, o seu marido, entrar nesse projeto e assumir ali? Como foi todo esse processo? Então, como eu já tinha Yukari Design, eu não podia assinar pelo Espaço Mind, tá? Eu teria que ficar como coadjuvante, né? Então, falei, marido, né, se você já quer sair das lojas, né? Ele já estava um tempo fora das lojas e estava buscando um processo sozinho na área de investimentos, né? E aí, falei, então, marido, você vai assinar. Né? Ele falou, ai, tá bom, vamos entrar. Né? Ele é muito vamos ver o que vai dar, vai. Né? E ele vai na minha, viu, Thiago? Tem que até tomar um cuidado Tá aí. tudo na sua, que ele tá aqui atrás das câmeras, né? Na produção. Pois tá na produção. Né? E ele dança conforme a dança, com muita tranquilidade. Eu sou a doida, né? E aí ele vai comigo, sabe? Né? Enfim, foi assim. A gente assinou o contrato, então ele com a esposa do sócio, né? Assinaram os dois, você nem sabia disso, né? Não. Porque ele continuou com o negócio dele, eu continuei com o meu, e os dois, né? Então era o Ridê e a esposa dele assinaram o contrato. Assinaram, aí a gente começou a colocar a mão na massa e a gente nem estava preocupado. No fundo, a gente achou até bom. Pô, tá tudo fechado, dá tempo da gente organizar. Até porque tinha uma visão, quarentena, acho que um mês, 40 dias, as coisas voltam, tal. Vai dar tempo certinho, né? E aí, a gente, né, na maior dificuldade na época, porque o faturamento... Zero, né? Até então, estava tranquila, porque vai voltar, logo, logo vai voltar. Então, os investimentos que a gente fez foi... vamos construir os consultórios, vamos colocar piso, vamos, né, transformar os banheiros. E as meninas, né, brincando mesmo, literalmente, né? Suas filhas. Minhas filhas. Todas elas gostam muito de arte também, né? Então, tirando foto, medida, definindo cor, eu deixei elas fazerem, sabe? E tava todo mundo se divertindo, né? Então, a gente fez toda a decoração das salas, foi tudo elas que fizeram, né? E foi um momento muito bom, eu achei, né? A gente não tinha esse convívio, era muito só trabalho, Sim. né? Elas não tinham essa convivência com a gente. E a gente passou a pandemia assim, numa boa, né? Eu e o Ridê, a gente veio todos os dias durante a pandemia, até que o tempo foi ficando tão grande, né? E aí... a gente começou a perceber uma ansiedade por parte desse meu sócio, porque ele era CLT. Sim. E aí tinha um receio, um medo, né, de largar o certo pelo incerto, claro. Sim. E aí a gente falou, olha, tá tudo bem, né? Que tal você continuar com o seu negócio mesmo? A gente está tão acostumado, sobe e desce, né? E tá tudo certo. E foi aí que a gente falou, então, e aí, o que nós vamos fazer? Olha, confesso que nesse momento deu um medo, sim.
né? Porque aqui, eu nem sei a metragem quadrada, mas é grande. Sim. Obrigações que tinham todo mês. IPTU, né? E como fala? O aluguel, né? Mas aí o aluguel, de novo, pela comunicação, sobrou para mim falar com o dono, né? Dizendo, olha, essa é a realidade. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você contratar um caseiro, eu posso ser sua caseira. Olha que coisa boa! Eu nem vou te cobrar, né? Um salário. Eu vou fazer isso, mantenho o prédio, né? Organizado, vou fazendo, reformando, né? No nosso tempo, até essa pandemia passar, né? E você nem precisa me pagar o salário. Olha que coisa boa. Enfim, ele caiu nessa, mas foi realmente um sentimento genuíno, que eu queria transformar o espaço, né? Mas realmente a gente não tinha condições de pagar aluguel. Sim, aquele momento não tinha faturamento, né? Tinha então, faturamento. na verdade, foi aquela coisa que gosto muito, ao meu ver, negociação é isso. É algo que a gente fica bom para os dois lados. Sim. Então, pô, ele tinha uma necessidade, porque se não tivesse você aqui, também não ia faturar e ainda ia ter esse BO de cuidar do prédio. Você tinha o desejo de fazer a coisa acontecer, mas não tinha condição no momento. Sim. Então, uniu ali, né, a parceria, enfim. Foi. Enfim, ele ficou por um bom tempo querendo vender o prédio. Enquanto a gente estava arrumando, tinha uma placa de vende-se, sabe? E aí eu falei para ele, olha, acho melhor a gente tirar essa placa, porque traz uma energia ruim, né? O prédio não é 100% nosso, né? Ele está sempre, sabe? Numa dúvida se é nosso ou não. É igual o cara que tá com a menina, não tem certeza, fica procurando outra, sabe? Fica naquela perdidão ali, não entra 100% no relacionamento, nem na curtição, enfim, fica naquela... Eu sentia isso. No momento que a gente tirou a placa, falei pro Ridé, agora é para valer, né? E a gente estava ainda em pandemia, né? E como é que a gente ia tocar aqui, né? Enfim, outras bênçãos que começaram a acontecer, né? Na Yukari Design parou sim o faturamento, porém um cliente meu falou, nossa, agora é a hora, Yukari, vamos produzir barreira de proteção? Eu nem sabia o que era isso. São placas de acrílico que a gente começou a colocar nas lojas e a gente não dava conta. Aí o Ridé virou instalador. Que ele era o único que tinha, né? Estava aberto aí nas lojas, todo mundo de máscara e tal, e a gente vendeu muito, né? E foi a hora também que eu criei uma máscara com alta produtividade, né? Então aquela máscara Face Shield, todo mundo demorava muito para produzir, a gente produzia muito e rápido, né? Então eu juntei, mudei de material aqui, ali e tal, deu certo, fiz tudo no corte vinco. Sabe o que é corte vinco? Não. É uma faca que a gente bate, né? E aí a gente ajustou, e aí eu conseguia tirar 1000 máscaras por dia. Nossa. Né? E eu tinha uma cliente que absorveu toda a minha produção. Falei, nossa, que beleza, né? Eu até estava torcendo para que a Covid ficasse mais um tempo. As coisas estão caminhando. Estão caminhando. Então, você entende que tudo casou? O período que a gente começou a produzir as máscaras, a barreira, foi o período que a gente conseguiu reformar aqui com tranquilidade, né? Até que a gente começou a entender como é que as pessoas chegariam até nós, através, né, das redes sociais, do Google, enfim. A gente não tinha essa experiência, trocamos várias vezes de agência. E aí eu te pergunto, ia ter outra forma se não fosse a Covid nesse período? Né? Então a gente teve essa liberdade de fazer o que a gente queria fazer, experimentar o que a gente queria, né? Nesse período da Covid. Aquela coisa, né? É uma catástrofe, algo terrível, ruim, que, tipo, acabou com famílias, enfim. Só que aquela coisa, quando a gente pode se desesperar e ficar totalmente prostrado, vendido, né, numa situação, ou olhar aquela situação e falar, pô, como que eu vou lidar com isso? Isso eu aprendo muito com você também, aquela coisa de olhar e falar, o problema já tá aí. A gente pode chorar, é lógico, que né, não vamos entrar no mérito, pô, teve pessoas perdendo gente da família, então a gente realmente você fica sem ter como fazer. Agora, né, na situação de vocês, numa visão mais prática de negócio,
É aquela coisa, pô, eu posso simplesmente chorar e tal, ou eu posso me organizar aqui e tentar lidar com a situação da melhor forma possível, ajudando quem eu posso ajudar, Sim. desenvolvendo o trabalho, enfim, e é isso, né? Então foi muito legal. Pô, é muito legal esse olhar que eu acho que você tem, eu aprendo muito com você desse processo de conseguir, mesmo nos momentos mais difíceis, olhar e falar, tá, como que a gente resolve? Como que a gente lida com isso? E para algumas pessoas parece muito essa coisa de abraçar a árvore, a gente até brinca com isso, mas porque eu vejo muitas pessoas falando isso, mas quando você conhece na prática, a pessoa não é assim. Você, eu sei que você é assim, que eu já vi, né, passando mesmo essa situação, eu convivi com vocês, eu vi Sim. tudo isso, o bicho pegando, e vocês olharam e falaram, pô, vamos lá, vamos continuar e lidando, enfim, não olhando para o problema, mas pensando de forma criativa, né? E aí eu queria que você trouxesse também algo que as pessoas estão assistindo, que estão pensando em empreender, para a gente já caminhar para os finais, que deixar a gente ficar falando aqui Deixa dias aí. e dias, né? Mas assim, você nunca tinha tido a experiência de trabalhar com o seu marido. Ah, verdade. E aí, de repente, ainda nessa loucura toda, transição, você tinha um negócio, ele tinha as coisas dele, de repente vocês se unem em um negócio para administrar, e é o que você trouxe, você é criativa, você é comunicativa, ele tem mais aquela visão crítica, né? E aí, eu acredito que tem embates, a gente hoje presta consultoria juntos em algumas empresas, e a gente vê quando tem o processo familiar ali, o quanto que isso às vezes é desafiador. Sim. Como que vocês lidam com isso, para essa coisa dar certo? Porque a gente está aqui, a gente vê, o negócio está rodando, os seus negócios estão rodando, os processos dele, então o pessoal aqui, o estúdio não tem data praticamente, tem sempre locação, a sala de treinamento. E como vocês fazem para fazer isso dar certo? Para conseguir que a família dê certo, porque hoje as filhas já estão aí adultas, já saíram de casa, tem as coisas delas também, mas até para ser, como vocês separam, como vocês têm esse equilíbrio, como vocês conseguem fazer, administrar a coisa de ser marido e mulher e serem sócios, serem empresários, enfim, como vocês lidam com isso para quem está vendo a gente também? Porque às vezes a gente acha que é tão óbvio, a gente conversava até isso antes, e quando a gente vai prestar consultoria a gente vê que não é tão óbvio, que as pessoas não fazem muita coisa. Então, fala um pouquinho pra gente desse processo aí. Tá. Então, assim, se deixar a gente vai longe, então vale a pena contar para que as pessoas possam também se espelharem, né? Sim. Desde o início, eu percebi assim, né? Aliás, eu falava, né? Não quero trabalhar com meu marido, né? Então, já que o cérebro não entende não, Vou lá. não é? O que aconteceu? Acabei trabalhando com o marido. E nos primeiros meses, né, eu até ouvi dele, nossa, é impossível trabalhar com você. Como você é chata, né? Você só gosta de mandar. É verdade. Eu tenho isso muito forte, mas eu também tenho aprendi a ouvir, né? Então, poxa, não é justo, né? Que no trabalho, que o trabalho seja o motivo da gente separar. Não. Né? A gente está tanto tempo junto, né? E eu pregava isso, sabe? Ixi, trabalhar marido, mulher, né? Eu ficava me visualizando, jamais daria certo. A gente tem um temperamento muito diferente, né? E aí quando ele soltou isso, falei, putz, o que é que eu preciso fazer? Eu sou muito do olhar para mim, né? Então, se eu irrito ele, primeira coisa, a gente tem que pontuar. Né? O que é de responsabilidade dele e o que é da minha responsabilidade. O que cada um sabe fazer de melhor, né? Então, eu sou a vitrine, eu sou do comercial. Sim. Então, por que eu tenho que me intrometer na parte técnica dele? Né? Então, a todo momento eu perguntava, como você quer trabalhar? Né? Como você se organiza? Né? E ele realmente nunca teve um lugar para se organizar. Por favor, me fala, é agenda, é Trello, é quadro, é caderno, o que você quer? Né? E aí ele fala assim, não, nada, não quero nada. Nada não. Nada não vai funcionar. Né? Eu preciso de um lugar para saber o que é que está de demanda para você, quando você vai fazer, como você vai fazer. Aí quando eu falei para ele, mas era para mim, né? Olha o que eu estou falando. Por que eu preciso saber tudo isso? Ele não é adulto? O negócio também não é dele? Então ele tem que ter a responsabilidade. Aí me senti no lugar de mãe, sabe? Sim.
né? A mãe. Aí a coisa mistura. Nossa! Né? Então, você é adulto, você faz da forma que você quer fazer. E eu faço da minha, só que são segmentos diferentes, né? E aí foi um tum! Funcionou, né? E aí, olha outra bênção. O Ricardo não é de audiovisual? Ele não grava? Tá até gravando aqui. Tá até gravando. Então, e aí que santo de casa não faz milagre, isso é verdade. Eu falando, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Só que eu já tinha uma forma de viver, né? Eu cultivo essa forma mais leve de viver, por mais que transpareça diferente, né? Mas eu cultivo isso. E aí, os conteúdos que ele começou a gravar era justamente sobre isso que eu falava. E aí eu percebia nele uma calma, entendeu? Então essa ansiedade dele eu vi diminuindo, isso também me trouxe uma tranquilidade, entende? Então quando a gente está na consultoria e é uma empresa familiar, fica nítido isso, que é algo tão simples, mas o simples para muitos é desafiador, Sim. que é a comunicação. As pessoas têm uma extrema dificuldade de comunicar. Se comunicar de forma assertiva, quando vai comunicar, acaba se atropelando, não sabe entender os sentimentos, até que parte... Eu vejo muito essa questão da comunicação com alinhamento, porque a gente tem um orgulho, todo mundo tem essa coisa de achar que a minha visão é a certa, porque para você aquilo é o mais correto. E o maior desafio que eu vejo quando a gente lida com pessoas, principalmente quando a gente está, pessoas que a gente se relaciona, né, tá mais próximo, e a gente vê isso nas consultorias com empresas familiares, é o quê? Exatamente o que você trouxe. Você já queria trazer o seu jeito para ele. Não, mas você tem que ter. Você falou também, odeio tem que, mas pros outros a gente joga. Não, tem que ter um Trello, uma agenda, alguma coisa você tem que ter. E aí quer impor o seu jeito. Só que aí quando a gente chega, é adulto. O que eu tenho que combinar? A gente tem que combinar qual que é a parte dele e como que ele, né, se ele entrega isso e tal. E a minha parte, eu olho para mim. Então, só que a gente tem algo tão de querer controlar, que eu vejo que o grande desafio é esse. De você se colocar no seu lugarzinho e falar, eu vou permitir que o outro faça o que é dele. Eu vou me colocar no meu lugar. E o combinado não sai caro. Você combinou que vai fazer isso, então eu vou deixar, você tem a sua responsabilidade. Ah, não deu certo. Depois a gente vê. Se não deu certo, como não deu certo, por que não deu, como a gente pode fazer para dar. E se organizar. Então eu vejo que 2 pontos é esse alinhamento e tudo envolve a comunicação. Tudo. É como se comunicar de forma assertiva e aí... O que você combinou e comunicou, você realmente cumprir. Porque eu vejo que o grande desafio eu comunico, toma na hora, vou lá, não, mas mas como assim você não tem agenda? Aí, então o desafio de respirar e falar, poxa, calma, cada um tem seu jeito e como a gente chega nesse objetivo, né? Então, eu realmente admiro a forma como vocês trabalham. A gente sabe que ninguém é perfeito, tem os desafios, sempre vai ter, só que aí que tá. Eu vejo que o estar aberto a comunicar, falar, isso não gostei, isso não me agradou, como que a gente pode resolver? E não deixar, porque eu vejo que muitos problemas, até no relacionamento, seja com família, seja no trabalho, o grande problema é que as pessoas não falam as coisas que estão incomodando e aquilo vai crescendo dentro. Até que uma hora vai, não aguento mais você. Então. A pessoa fala, pô, mas peraí, você nunca falou nada, de repente você não aguenta. Mas por quê? A pessoa vai, ao invés dela, às vezes são pequenos comportamentos que ela falasse, ajustasse, é fácil de ajustar. Resolvia. Só que a pessoa deixa aquilo crescer, que chega num ponto que fica até difícil muitas vezes retomar, né? Então eu vejo a importância da comunicação. A gente tem trabalhado tanto nas empresas, acho que um dos focos principais é isso, comunicação. Como eu deixo claro o que eu gosto, o que eu não gosto, como a gente alinha isso e como eu me coloco no meu lugar. Mas é um exercício, sabe? Não vou te dizer que é fácil. Claro que não. Eu tenho consciência de que eu tenho, né, um medo de perca de controle. Eu sei disso. Sim. Né? Mas, como vem para a consciência, né? Eu falo, vamos respirar aí, falo comigo, né? E é confiança. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem se ele faz diferente. Tá tudo bem se ele usa outros caminhos. Vai dar no mesmo resultado? Tá tudo bem. E essa confiança tem até a ver com se permitir e permitir o outro errar. Isso. Porque eu também posso errar. Se eu estivesse fazendo com meus métodos, com o meu Trello, com a minha agenda, eu poderia também errar. Claro. Por que o outro não pode? E aí a gente aprende com o erro, aquela coisa, erra rápido e ajusta rápido. Isso. Eu não preciso ficar controlando, porque aí o outro também aprende. Foi o que no seu início ali, como você trouxe, né, seu pai olhou a confiança que você teve quando você foi
permitida a testar. Aham. E aí você, pô, olha, é possível. E nesse caminho você errou várias vezes, testou, Sim. errou. Às vezes de algum erro vem uma inovação. E Aham. eu vejo que isso é muita mentalidade. O que você trouxe, eu trabalho muito, quando eu trabalho até individual, pessoas assim, a consciência. O primeiro passo para a mudança é tomada de consciência. Tomada de A consciência. partir do momento que eu tomo consciência, eu tenho necessidade de controle. Só que isso não é legal o tempo inteiro. É. Então, quando eu percebo que eu estou fazendo isso, opa, busco mecanismos Sim. de ajustar e de lidar com isso. Eu já estou querendo controlar de novo. É isso mesmo. Pera aí, deixa eu E respirar. sabe o que eu percebo também? Quando eu tenho isso, é porque é como se o meu método, só o meu, Fosse fosse o certo. Entendeu? Então eu não dou chance nem do outro apresentar outra forma, né? E tá tudo bem, se a outra forma é diferente da minha, entende? Uhum. E aí eu tenho que aprender também, né? Esse tenho que é comigo, né? De aprender a baixar a minha ansiedade, né? E aí eu começo a perceber que a forma do outro fazer também funciona. Às vezes até melhor do que a Até sua, que você tinha melhor. pensado. Né? E a gente também não tem muito desse negócio de assumir que não foi bom. Olha, eu fui por Verdade. esse caminho, não foi bom. Vamos discutir de novo? E não tem aquele negócio do pai e mãe, sabe? Tá vendo? Eu disse que não ia dar certo. Então, a gente... Porque depois que não deu, todo mundo sabe, é fácil, né? É fácil. É que nem a gente vê técnico de algum esporte, futebol, por exemplo. Sim. A gente de fora, mas é burro, deveria ter feito isso. Agora de fora, vendo depois que deu errado, é fácil. É fácil. Agora quem tá lá tendo que tomar decisão Isso. e testar, Então é humildade, sabe? Dizer, eu fui por um lado, né? Aconteceu isso, aquilo outro, e agora eu preciso da sua ajuda. Vamos discutir junto? algo que mudou minha percepção e minha vida, assim, dentro da PNL, que é um dos pressupostos da PNL, né? Uma das formas de enxergar o mundo que a PNL traz, que é uma das bases para o trabalho que desenvolve, que é na vida não existe fracasso, existe feedback. Sim. Então não existe fracasso, existe resultado. Eu tentei fazer de um jeito, não deu certo, não é que eu fracassei, eu só preciso tentar de uma maneira diferente. Isso. Algo tão simples, mas que eu não tinha claro pra mim. Isso ficou claro pra mim na PNL. Que a gente olha e fala, é aquele óbvio, que é óbvio pra quem, né? Depois que você aprende, fica óbvio. E aí eu trouxe pra minha vida, poxa, quando eu me permiti errar, isso, a vida fica mais fácil. Até a coisa de trabalhar com treinamento, de me comunicar, porque eu sempre fui extrovertido na questão de gostar de estar com pessoas, mas eu era extremamente envergonhado. Quando eu comecei a trabalhar com treinamento, foi um desafio aquela coisa de estar na frente de várias pessoas, conduzindo. Então, nossa, foi um trabalho. Quando eu comecei a me permitir errar, o erro faz parte do aprendizado. Sim. Então, eu errei, eu mudo estratégia. Errei, eu mudo estratégia. E aí a coisa vai melhorando. E aí, ao meu ver, o mundo muda. Porque você se permite errar e também permite o outro. Isso. Isso eu trabalho muito com liderança. A gente trabalha também nas consultorias com os líderes. Os líderes têm essa mania de o meu jeito é o certo e tem que fazer assim, tem que fazer assado, e não permite os liderados crescerem. Porque quando você... É aquela coisa ajustada. Eu permito o erro mais controlado, dentro do que dá. Ó, até aqui está permitido. Testa, pode errar. Né? Não vai ser algo que quebra a empresa. E aí a pessoa começa a desenvolver com confiança, senso crítico, autorresponsabilidade. Mas hoje as pessoas têm muito medo, acho que sempre tiveram, né? Tanto que a liderança talvez até tenha mudado, que antigamente era faz assim, é o chefe mesmo, tem que fazer assim, ponto, e as pessoas só seguiam. Mas hoje as coisas mudam, e acho que um dos grandes desafios é a gente conseguir ter essa... me permitir errar e também permitir o outro dentro desse ajuste, né? E se, é o que eu falei, a gente poderia ficar aqui dias conversando, até porque a gente fica bastante sempre, né? Mas... Assim, eu gostaria que eu sempre peço para quem está aqui, deixar uma mensagem final. A gente não sabe para quem chega, né? A internet tem esse poder hoje de talvez a pessoa tá assistindo isso daqui, sei lá, quantos dias, meses, anos vai estar lá na internet, alguém em outro país, em outro lugar está assistindo isso e pode estar se inspirando com a sua história, com a sua forma de ver o mundo. Se você pudesse passar uma mensagem para quem está assistindo agora, o que vem do seu coração aí na sua mente, você é essa pessoa que tem essa conexão, o que você gostaria de deixar como mensagem? Então, primeiro, obrigado, Thiago, por essa abertura, né? É sempre um prazer, uma dádiva de ter te conhecido. Para quem não sabe, o Thiago foi meu professor, realmente, de vendas, né? E eu sempre gostei demais, né, nessa área. Mas, enfim, eu vou deixar aqui um recado onde eu acho que a maioria sabe, mas esquece que, para toda dúvida, a resposta está em você. Né? Não está fora.
está sempre em você, né? Então, o empreendedor, ele tem várias dúvidas, né? Vários momentos diferentes, e esse não deixar levar pela emoção, né? Mas sim respirar e fazer pergunta para você mesmo. A resposta está dentro de você. Acho que é essa mensagem que eu quero deixar, porque muitos esquecem. Que legal. E eu vejo você vive o que você fala, vivo. assim, né? Eu tô aqui junto, e é isso. Às vezes a gente troca de projeto, né? Daqui a pouco você vem, ô tio, eu tava pensando aqui, eu tive uma inspiração, que é esse parar sozinho, pensar, refletir, buscar a resposta lá dentro, né? Então, sim, foi um prazer enorme ter você Realmente. aqui depois de tanto tempo, né? Essa parceria. Então, para você que está assistindo, você que tem empresa, a gente, além de ter o Espaço Mind aqui, que você pode trazer seus colaboradores para fazer um treinamento, fazer um evento, você que dá aula, dá treinamento, pode ter aqui, pode gravar seu conteúdo aqui. E é o que eu quero reforçar, estando com uma das sócias aqui do Espaço, é que o Espaço Mind é diferenciado. Realmente aqui eles buscam atender a demanda do cliente. Isso que eu vejo muito. Eu já fui em vários lugares a treinamento e muitas vezes é o espaço, ó, você aluga, tem direito ao projetor, ao som e é isso. Aqui não, vocês buscam como vocês querem o café? Quais são os seus clientes? E vocês buscam a solução. Isso eu vejo, mesmo no estúdio, né? Vocês que assistem o podcast aqui, vocês veem que o nosso cenário, inclusive, muda. É um lugar que a gente faz testes. Isso. Por quê? Para os clientes que vêm aqui, eles podem ter a possibilidade de, eu quero um estúdio diferente, eu quero um formato, aqui vocês entregam isso. Eu acho isso fantástico. E também, nós juntos aí, prestamos consultorias em empresas, nesse foco de desenvolver líderes, desenvolver pessoas, processos, para que as pessoas possam ter essa leveza. Então a gente trabalha muito com os processos e com o comportamento, também a mentalidade da liderança, o desenvolvimento da equipe. Então por isso foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você que esteja assistindo aí, participando com a gente, tenha tirado alguns insights, tenha, né, quem está assistindo possa ter tido oportunidade de colocar coisas em práticas na vida. E é isso, eu agradeço demais a sua presença. O Ridê, que está aqui com a gente nos bastidores, que é o atrás das câmeras, que é o sócio aí do Espaço Mind também, que apoia a gente. E quem quiser, aí as redes sociais estão aqui, procure o Espaço Mind, venha fazer seu evento, venha fazer seu encontro. Quiser também treinar sua equipe, quiser você se desenvolver enquanto liderança, estamos aqui também humildemente para buscar te ajudar. E espero você no próximo Open Mind. É isso aí. Obrigado, Sil. Vou só reforçar que nada é por acaso, né? Essa junção da Yukari Design com o Espaço Mind, hoje eu vejo que tem tudo a ver. Então, isso que o Thiago falou de ouvir o cliente, entender, adaptar, é algo que eu trago desde a Yukari Design e é um prazer mesmo. Né? O meu maior prazer é ver a satisfação, né, de dizer, nossa, não tem nenhum lugar como, né, o Espaço Mind. E aí essa unicidade eu trago para cá também. Né? E o reflexo de toda a equipe que transparece isso, né, me dá muito orgulho. Obrigado pelo feedback, Thiago, meu amigo. Né? É suspeito, mas eu sei que é de verdade. É real, não é só por ser amizade, é por ter passado por muitos lugares e saber que não existe lugar com essa equipe, com essa visão de pô, eu tô com um problema, não, a gente vai te ajudar a solucionar. Eu vejo muitos lugares que, isso é um problema seu, nosso espaço entrega isso. Aqui não, desde possibilidades até dos brindes do treinamento, do material, do café, cada coffee, vocês buscam atender ali a necessidade do espaço, da recepção, enfim, tem um café maravilhoso aqui também. Hoje tem a parceria também com a UP, né? O Cleiton tá até aqui pegando algumas imagens, que é uma parceria de uma agência de marketing também, que pode te auxiliar, enfim. Tem problema? Vem pra cá, que o Espaço Mind e o Yukari Design a gente acaba te ajudando aí. Então, obrigado mais uma vez. Um forte abraço para você que participou desse bate-papo tão gostoso. Aproveita e vai lá e veja os outros episódios que são maravilhosos também para você tirar vários insights. E te aguardo no próximo Open Mind.